Agora eu começo a perceber que não preciso mais continuar segurando aquilo que já pode ir. Não preciso mais manter dentro de mim histórias que já terminaram, sentimentos que já foram vividos, pensamentos que já não trazem mais clareza. Porque existe um momento em que continuar carregando se torna desnecessário. Esse momento começa quando eu entendo que posso escolher soltar, mesmo que aos poucos, mesmo que de forma leve, mesmo que sem saber exatamente como tudo vai se reorganizar depois. Eu sinto que existe uma liberdade nesse processo, uma sensação de que não preciso mais revisitar tudo. Não preciso mais tentar encontrar respostas para coisas que já passaram. Não preciso mais buscar sentido em cada detalhe, porque algumas coisas simplesmente aconteceram, cumpriram seu papel e agora podem seguir o caminho delas sem que eu precise acompanhar. Enquanto eu penso sobre isso, eu começo a sentir que algo dentro de mim se acomoda, como se o corpo entendesse que não existe mais necessidade de segurar, como se a mente começasse a desacelerar esse movimento constante de voltar ao passado, como se tudo estivesse encontrando um lugar mais tranquilo dentro de mim. Eu começo a perceber que soltar também é um ato de cuidado, é uma forma de me respeitar, de reconhecer que eu não preciso carregar tudo para sempre, que posso escolher viver com mais leveza, que posso permitir que o que já foi não interfira no que ainda pode ser. E essa percepção se repete dentro de mim, se fortalece, se torna mais natural, como um entendimento que cresce aos poucos, sem pressa, sem imposição, apenas acontecendo. Eu deixo ir o que já passou, eu deixo ir o que já não me serve, eu deixo ir o que já não precisa ficar, eu deixo ir o que já passou, eu deixo ir o que já não me serve, eu deixo ir o que já não precisa ficar. Enquanto eu repito isso dentro de mim, eu sinto que algo realmente começa a se soltar, não de forma brusca, não de uma vez, mas de forma contínua, como um processo que acontece no ritmo certo, no tempo certo, sem necessidade de controle. Eu não preciso mais segurar, eu não preciso mais reviver, eu não preciso mais carregar, eu não preciso mais segurar, eu não preciso mais reviver, eu não preciso mais carregar. E essa repetição cria uma sensação de estabilidade, como se eu estivesse me lembrando de algo importante, como se eu estivesse reforçando uma escolha que já faz sentido dentro de mim. Eu sigo mais leve, eu sigo em paz, eu sigo presente. Eu sigo mais leve, eu sigo em paz, eu sigo presente. E quanto mais eu continuo nesse estado, mais eu percebo que existe espaço para algo novo. Mas eu sinto que a leveza não é algo distante, mas algo que já está acontecendo agora, neste momento dentro de mim. Agora
agora eu começo a perceber que muitas das coisas que ainda permanecem dentro de mim não estão mais ligadas ao presente. São apenas ecos de momentos que já passaram, lembranças que continuam se repetindo, como se ainda precisassem de atenção, como se ainda precisassem ser resolvidas. Mas a verdade é que nem tudo precisa continuar sendo carregado. Nem tudo precisa permanecer comigo pra sempre. E entender isso abre um espaço diferente dentro de mim. Um espaço onde a leveza começa a aparecer. Eu começo a perceber que posso escolher o que permanece comigo. Posso escolher não me apegar a pensamentos que não trazem mais aprendizado. Posso escolher não reviver situações que já não fazem mais parte da minha vida. Posso escolher não carregar emoções que já cumpriram seu papel. E essa escolha, mesmo sendo simples, tem um impacto profundo, porque ela muda a forma como eu me sinto agora. O passado não precisa ser um peso constante. Ele pode ser apenas uma parte da minha história. Algo que existiu, algo que me ensinou, algo que contribuiu pra quem eu sou hoje, mas que não precisa continuar interferindo na forma como eu vivo o presente. E quando eu começo a olhar dessa forma, eu sinto que algo dentro de mim começa a se reorganizar. Existe uma sensação de liberdade quando eu paro de segurar o que já pode ir, quando eu deixo de tentar entender tudo, quando eu aceito que algumas coisas simplesmente aconteceram e não precisam mais de análise constante, não precisam mais de atenção contínua. Não precisam mais ocupar espaço dentro de mim. E aos poucos eu começo a soltar sem pressa, sem forçar, apenas permitindo que aquilo que já passou encontre um lugar mais leve dentro da minha história, sem precisar continuar sendo carregado. Eu não preciso soltar tudo de uma vez. Eu não preciso resolver tudo em um único momento, porque a liberação também pode acontecer aos poucos. Pode ser um processo leve, pode ser algo que se constrói com o tempo, com pequenas escolhas, com pequenas mudanças na forma como eu penso e sinto. E essa compreensão tira de mim a pressão de ter que estar completamente bem agora. Eu começo a perceber que cada vez que eu deixo de reviver um pensamento, cada vez que eu escolho não me prender a uma lembrança, cada vez que eu permito que uma emoção passe sem me envolver completamente com ela, eu já estou me libertando um pouco mais. Já estou criando mais espaço dentro de mim. Já estou caminhando para uma forma mais leve de viver. Isso acontece de forma natural, não como uma obrigação, não como algo forçado, mas como um movimento interno que começa a fazer sentido. Como se eu estivesse entendendo que não preciso mais carregar tudo, que posso escolher o que permanece, que posso construir uma relação diferente com aquilo que já passou. Eu me libero aos poucos
poucos, com calma, com respeito pelo meu próprio tempo, sem cobrança, sem pressa, apenas permitindo que esse processo aconteça de forma natural. Porque eu sei que cada pequena liberação já é suficiente para criar uma mudança real dentro de mim. E quanto mais eu continuo nesse caminho, mais eu sinto que o peso diminui, mais eu sinto que a leveza aparece. Mas eu percebo que existe espaço para viver o presente com mais tranquilidade, sem a interferência constante do que já ficou para trás. Agora eu começo a perceber que existe uma diferença entre lembrar e carregar, entre reconhecer o passado e continuar preso a ele. E essa diferença muda completamente a forma como eu sigo em frente. Porque agora eu não preciso mais levar comigo tudo aquilo que já pode ficar no lugar onde pertence. Eu posso seguir mais leve, posso caminhar com mais tranquilidade, posso viver o presente com mais presença, sem a necessidade de olhar para trás o tempo todo, sem a necessidade de trazer comigo aquilo que já não faz mais sentido para este momento. Enquanto eu sigo assim, eu sinto que existe mais espaço dentro de mim, mais clareza, mais equilíbrio, como se tudo estivesse encontrando um lugar mais organizado, sem esforço, sem pressão, apenas acontecendo. Eu não preciso de um momento perfeito para seguir em frente, não preciso de todas as respostas para me sentir bem, não preciso resolver tudo para me sentir leve. Eu posso simplesmente escolher não carregar mais o que já não me serve. E essa escolha muda tudo, porque ela me permite viver o agora com mais liberdade, com mais tranquilidade, com mais leveza, como se eu estivesse finalmente criando espaço para algo novo acontecer. Existem momentos em que eu percebo que estou carregando coisas que já não fazem mais parte do meu presente. Lembranças que continuam ocupando espaço, sentimentos que ainda aparecem como se tudo ainda estivesse acontecendo agora. E isso cria um peso silencioso que muitas vezes eu nem percebo mais, que influencia a forma como eu penso, como eu sinto e como eu vivo cada momento do meu dia. E hoje eu começo a perceber que posso fazer algo diferente em relação a isso. Eu não preciso continuar segurando tudo que já passou. Não preciso reviver situações que já se encerraram. Não preciso manter dentro de mim histórias que já não fazem mais parte da minha realidade.
que o passado cumpriu o papel dele. Ele trouxe aprendizados, trouxe experiências, trouxe crescimento, mas ele não precisa continuar sendo carregado com um peso constante dentro de mim. Eu começo a entender que soltar não significa esquecer, não significa apagar, não significa fingir que nada aconteceu. Significa apenas permitir que aquilo encontre um lugar onde não precise mais interferir no que eu estou vivendo agora. Significa criar espaço dentro de mim para que novas experiências possam acontecer, sem serem influenciadas por aquilo que já foi. Enquanto eu penso sobre isso, eu sinto que existe uma possibilidade real de leveza, uma sensação de que posso diminuir esse peso aos poucos, sem pressa, sem esforço, apenas permitindo que cada parte do passado encontre seu lugar, sem precisar continuar presente o tempo todo.